Vamos começar. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Graça e paz, amados. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos, irmãos. Glória a Boa Deus. noite, graça e paz. Deus seja louvado. Nossa primeira aula de missões. Vamos começar hoje missões 1 e 2, para a glória do Senhor. O último bimestre do ano. Na realidade, as nossas aulas, por serem dobradinhas, acaba sendo praticamente um mês e pouco, mas consideramos como bimestre. Então, nós teremos agora o que nós chamávamos lá no STBnet, missões 1 e 2. E hoje, para a glória do Senhor, a gente vai começar essa matéria. Vai ser muito boa, porque vai dar um refrescor nas nossas ideias com relação àquilo que a gente vinha estudando. Nós estudamos introdução do Antigo Testamento 1 e 2, Novo Testamento 1 e 2, aí fomos para a Teologia Sistemática 1, Bibliologia, fomos para a Teologia Sistemática 2, Teontologia, fomos para a Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia, e agora a gente vai dar essa pausa, vamos para Missões 1 e 2. E vai ser muito agradável, porque a gente vai estar agora olhando de forma teológica e também de forma prática. Então, antes de apresentar o programa para vocês, a distribuição da matérias e a ementa, eu quero fazer uma leitura de um texto. A leitura de um texto que se encontra em Josué 3:5. E quero dar o meu breve testemunho, porque foi em uma aula de missões, lá no STBnet. Naqueles dias ainda era STBM, que Deus teve misericórdia da minha vida. Foi numa aula de missões que eu corrigi a rota do meu coração. No meu segundo ano do seminário, infelizmente, eu comecei a praticar alguns pecadinhos. Sabe aquela questão, irmãos? A gente se sente no controle da vida e pensamos, não, eu posso fazer tal coisa porque eu já fui liberto disso, já fui liberto daquilo, então não tem problema. E eu me lembro que foi um dos anos mais horríveis da minha vida espiritual. Porque eu já estava no seminário, já tinha clareza de que Deus tinha uma obra na minha vida, já tinha vivido experiências espirituais e de repente comecei eu gosto de brincar com os jovens dizendo que a gente toma chá de bobeira, né? Sabe quando você toma chá de bobeira? Fica um pouquinho mais soberbo e de repente se sente melhor do que de fato você é. E comecei praticando um pecadinho aqui, outro pecadinho acolá. Quando eu fui ver, irmãos, o gozo da salvação já não estava mais sobre mim, aquela alegria de Deus já não estava mais na minha vida. Quando eu pegava a Bíblia, já não tinha mais aquele ímpeto, a oração já estava meio amarrada. E aí eu comecei a me questionar, o que eu estou fazendo no seminário se eu estou caminhando para trás? Deus não está aceitando isso. E aí foram meses de lutas, meses de confronto, meses de tristeza, pequenas melhoras. E eu me lembro que no seminário eu não tive aula de missões com um missionário. Inclusive, deixa eu fazer aqui um adendo. Essa aula eu ainda um dia pretendo liberar na nossa classe e dar ela com missionários propriamente dito. Porque o missionário é alguém que teve a teoria e teve a prática. Eu não me sinto missionário. Eu fui para o seminário achando que eu seria um missionário. Mas Deus me separou para o pastorado e para o ensino. Mas eu posso dizer para vocês que meu coração sempre foi missionário. Ganhei muitas pessoas para Deus, para a glória do Senhor, no mercado de trabalho, na família, no bairro. E há pouco, enquanto eu fazia a chamada de vídeo para vocês, o nosso querido ex-aluno Felipe Rente tocou na linha dele e ele atendeu. Ele estava vindo de Suzano. E do lado dele tinha um rapaz. E ele perguntou assim, pastor, você lembra do Batata? Eu falei, não estou lembrado. Tem quase 25 anos. Eu falei, não estou lembrado, Felipe. Há 25 anos atrás. Ele aceitou Jesus na nossa igreja. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque
Você vê, uma chamada de vídeo hoje, o irmão está andando do lado do carro de alguém que se converteu ali debaixo do nosso ministério. Então, pela bondade do Pai, eu pude ganhar bastante vidas e pretendo continuar ganhando. Mas, assim, como eu disse, eu não sou missionário. Então, essa matéria, o ideal é que um missionário dê. No entanto, eu não tive essa matéria com um missionário. A pessoa que deu essa aula para mim foi a irmã Elia Tonini, que foi a esposa do pastor Enéas Tonini. Ela também era uma pessoa que não era missionária, mas ela tinha um coração na obra de Deus. E eu lembro que foi numa aula dela que a minha vida foi sacudida. Que eu realmente, lembra que eu mencionei há pouco, eu estava vivendo aqueles momentos de frieza espiritual, de apatia. E eu me lembro como hoje, numa manhã de sábado, quando chegamos na classe, era a primeira aula, às 8 da manhã, lá na Vila Mariana, estava um pastor que entrou com ela e ela disse assim: meus queridos irmãos, hoje vai ser diferente. Hoje, quem vai dar a aula é o pastor Vilarindo Silva. Ele é lá de Brasília, é um amigo nosso, e ele vai dar a aula. Irmãos, foi como se naquela classe que tinha por volta de 50 alunos, tivesse só eu e o pastor Vilarindo. E ali, Deus foi usando tanto o pastor Vilarindo, e eu lembro que eu comecei a chorar, as lágrimas escorriam dos meus olhos, clamei a misericórdia de Deus, me agarrei com o Senhor, refiz as minhas alianças, pedi perdão por aquelas áreas que eu estava entrando em morbidão, e a partir daquele dia eu retomei a rota. Eu corrigi a rota da minha vida. Como eu disse, foi uma coisa muito sutil. Comecei com uma brincadeirinha aqui, num pecadinho aqui, outro acolá, outro não tem problema ali. Sabe aquela ideia, muitas vezes, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Fulano faz, Beltrano faz. Eu acho que eu estou levando muita ferro e fogo à vida espiritual. Eu estava no seminário, já tendo aquela experiência teológica, de conhecimento, e eu faço a seguinte avaliação. Foi um misto de falta de vigilância revestido de soberba. Aí a queda foi inevitável. Não desviei, irmãos, mas eu senti o que era perder o primeiro amor. Foi horrível, horrível. Foi horrível, horrível. E ali naquela manhã de sábado, o pastor pregava e aí depois, logo dessa aula, ele também foi o orador do culto da manhã, porque tínhamos um culto. E aquela manhã foi a manhã da minha retomada. E o texto que marcou a minha vida foi esse que eu quero ler com vocês. Por isso que eu estou dando o meu testemunho. Nunca é tarde para a gente começar. E qual era o texto que o pastor Vilarindo dizia? E toda vez que ele citava na aula, aquele texto entrava como uma flecha no meu coração. Josué 3:5. Josué 3:5 é o texto da minha vida, porque foi talvez o texto que Deus me deu uma nova chance. Eu era novo, eu tinha 19, 20 anos, eu fui para o seminário com 18 para 19 anos, mas eu já sabia o que eu queria. Já era convertido, já tinha tido experiências com Deus. Mais tarde, talvez tinha por volta de 21 anos, eu não lembro exatamente a data. Mas eu sei de uma coisa, Deus me deu uma chance e eu agarrei essa chance, estamos aqui. E eu queria ler com vocês esse texto, para a gente começar essa aula de hoje. Josué 3:5. Quem achou e quiser ler para nós, pode fazer as honras. Eu posso ler. Por favor, pastor. Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Glória a Deus. E eu já tinha lido Josué várias vezes, mas esse dia eu posso dizer que eu me agarrei nessa promessa. O pastor Vilarindo dava o testemunho da sua vida, do seu ministério, dos frutos em que Deus realizou na vida dele, e ele dizia: quando você se posiciona hoje, quem faz maravilhas amanhã é o Senhor. E posso dizer que Deus realmente contemplou a minha oração e restaurou a minha vida. E esse texto passou a ser o lema da minha vida. Sabe aquele texto que é o
Mas, quando alguém fala, qual é o teu texto predileto? Eu lembro dele. Antes desse dia, antes desse momento, eu tinha um texto que era Isaías 61, que era um texto que eu amava, que eu orava em cima dele. Era um texto que marcava a minha vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas nesse momento que Deus me deu essa nova chance, como eu disse, irmãos, eu não desviei. Eu acredito até que ir para o inferno eu não iria. Mas eu perdi o ímpeto, eu perdi o brilho, eu perdi a intensidade. Irmão, não tem coisa pior do que você perder a altitude no reino. Você que teve experiências com Deus, de repente você se sentir meio oco, que você começou a não estar vigiando. Como eu disse, eu não perdi o temor, eu não neguei a fé, não blasfemei, mas o pecado começou sutilmente a pegar um dedinho. E tem vezes que o diabo ele é astuto, né? Ele já não põe uma algema direto, né? Porque se ele pôr direto, a gente já clama por Deus, chama o pastor, chama a igreja, né? Ele pega o quê? É um dedinho, né? É só um dedinho. A gente fala, o dedinho eu me escapo, mas uma hora você fala, puxa, não estou soltando esse dedo. E aí quando você vai ver, já são 2 dedos. E quando você vai ver, graças a Deus, foi algo assim, sabe? E aí virou o lema da minha vida. E eu gosto muito de ler nessa versão, que é a versão mais antiga e clássica, que diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, imperativo, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês, no meio de vós. A gente toma uma posição de fé agora. E amanhã cedo, o maravilhoso está fazendo maravilhas. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa palavra aqui para vocês, porque, olha só, a irmã Hélia não era uma missionária, propriamente dito. As aulas dela eram aulas boas, conteúdos bons, mas não eram aquelas aulas que a gente fala assim, não, essa aula foi espetacular, etc e tal. Até porque, num seminário, tem vários tipos de professores, e a gente vai ter uma predileção mais por um, menos por outro, e o tema é mais interessante, aquele tema, então eu vou gostar, indiferente do professor. Então, assim, as aulas dela eram boas, ela era bem piedosa, bem dedicada, mas foi numa aula de missões que Deus corrigiu a minha rota. Então, eu sou muito grato a Deus por essa aula, e eu espero também, quem sabe, durante esses dias, ser instrumento de Deus na vida dos irmãos para corrigir a rota dos irmãos, se realmente precisarem em alguma área. Porque, como eu disse para vocês, quem sabe em breve nós teremos um missionário dando aula neste módulo. Eu gostaria, porque aí a gente é mais enriquecido na teologia e na prática. Eu serei aqui agora um professor nesse ponto, que vou estar sendo mais teórico no que se diz respeito a missões. Porque eu nunca fiz propriamente de missões. Eu sou um evangelista, isso sim. Não digo um evangelista como muitos, eu digo assim, eu amo evangelizar, eu gosto, tenho frutos nessa área. Então, mas no que se diz respeito a essa matéria, eu também sento no banco porque eu aprendo com vocês, eu aprendo com os grandes missionários, mas então a gente vai estar aqui fazendo um mix de academia, de teologia de missões, e vamos aprender com os missionários e com aqueles que já caminharam bastante. Mas orem para que um dia a gente possa estar trazendo um missionário aqui, ou quem sabe, né? Um dos nossos alunos um dia se enveredem por isso, e a gente vai ter o maior prazer de também chamá-los para poder fazer frente nessa obra tão linda, porque afinal de contas, missões está no coração de Deus, tá bom? Amém, meus irmãos? E para eu, né, e a gente já para a matéria, qual é o versículo da sua vida? Eu acabei de dizer o meu, né? Josué 3:5. Esse é o versículo da minha vida. Depois desse dia para cá, irmãos, ele virou um lema, virou meu lema. Então, qualquer hora, qualquer coisa que eu estou fazendo, se eu vejo que eu estou querendo perder a intensidade, opa, santificai-vos. Se eu quero que Deus trabalhe amanhã, hoje eu só tenho que limpar as arestas, eu tenho que corrigir a rota. Domingo eu preguei sobre o livro de Ageu, e o título da minha mensagem foi Corrigindo a Rota. Modéstia à parte, irmãos, foi uma delícia. Uma delícia. A gente só tem que corrigir a rota, né? E aí amanhã, o maravilhoso faz maravilhas, né? Tá bom?
Qual é o versículo da vida dos irmãos? Pode contar, irmã Cleusa. Qual é o versículo que a irmã mais ama, que quando a gente pergunta qual é o texto bíblico? Tem vezes que a pessoa tem vezes que a pessoa não tem vezes que é um período em que ela está se apropriando. Tem irmãos que não têm necessariamente, mas, como eu disse, algum versículo passa a ser o tema daquela pessoa, né? Irmã Cleusa, pode dizer o seu, por gentileza, e depois os demais irmãos. O meu é no Salmo 23, eu até já comentei na igreja, que fala assim, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu sempre tenho ele e sempre me apego a ele, porque todas as coisas assim que acontecem, eu me lembro desse versículo. Então eu me apego ao Senhor. Glória a Deus. Então é o texto da irmã, né? É, Glória a Deus, minha irmã. Isso aí. por Vamos. muitas coisas que já aconteceram, né? Que eu já até comentei com o pastor, de tantas coisas. Sim, sim. E a gente vê que mesmo que a gente acha que não tem jeito, que é o fim, que está no... Mas você sabe que Jesus, que ele está andando com você. Glória a Deus. Tá joia. Pastor Johnny, qual é o tema da vida do irmão, do pastor? O senhor falou uma coisa interessante, né? A gente tem períodos na nossa vida, eu pelo menos tenho períodos em que alguns textos sempre falam muito forte ao meu coração. Os de agora é em Hebreus 10, 37. Aquele que vem virá e não tardará. Aí o verso 38 diz, né? Mas o meu justo viverá pela fé. Isso, de uns tempos para cá, tem sido tão revigorante para mim. O povo do passado olhava para o futuro, né? Olhando para Cristo. A gente olha para trás, Cristo já veio, mas continua olhando para frente também, porque logo ele virá para resgatar a sua igreja. Então, isso fala muito forte no meu coração. Joia, glória a Deus. Joia. Vamos lá, Gil. Gil e Júnior, qual é o texto assim que é o texto, que é o lema da vida de vocês? Bom, o meu foi um texto que Deus falou muito forte comigo e é a semelhança do Senhor também, que diz que naquele dia parecia que só estava o Senhor e o missionário lá. Da mesma forma foi comigo, parecia que só estava eu e o pastor na igreja. E aí eu ouvi as seguintes palavras, né? Deus falando comigo. Vai para o inferno, filho meu, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a partir daí eu tomei um novo rumo, assim, sabe, na minha vida cristã. Comecei a entrar nos lares, pregar o evangelho de diversas formas. Era um momento muito difícil que eu estava passando, assim, na minha vida cristã, por conta que eu também estava envolvido por muito comodismo, mas estava indignado com muitas coisas que estavam acontecendo na minha igreja, inclusive o comodismo. E aí eu ouvi essas seguintes palavras do Espírito Santo. Tipo, vai para o inferno não é que é te mandando, é vai para os lugares... Mas o profeta, o pastor usado, ele falava, repetiu diversas vezes, vai para o inferno, filho meu, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas no sentido que eu deveria ir. Sim, entendi. Vai onde Resgatar, né? Resgatar. Isso. E esse texto está em meu coração até os dias de hoje. Aleluia. Júnior, e o seu? Tem algum, Júnior? Sim, eu tenho dois versículos, né? Mas João 5, 24, que fala que, na verdade, vou dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrou em condenação, mas passou da morte para a vida. Né? Tem, essa palavra fica muito presente, desde a minha conversão, tem. Então, não resta dúvida, é presente, não é terá. E Filipenses 2,13, que Deus que opera em vós, tanto querer como fazer, segundo a sua vontade. Esse texto eu gosto
demais, bastante. Glória a Deus. Deus seja louvado. Maravilha. Isso aí. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Eu sei que Deus vai continuar trabalhando na vida de vocês e é legal e é bom demais ouvir, né? Como Deus trabalha no coração de cada um de uma forma especial, né? Como Ele nos dá chance, como Ele fez comigo, com o pastor Vilarindo, fez com o Dio e cada um de vocês. E também, né, pastor Johnny, que nem o pastor está comentando agora, alguns momentos parece que alguma coisa Deus vai martelando, são fases, né? E é gostoso desfrutar isso. Agora, nós estamos esse ano, na nossa igreja, numa fase assim que eu não quero que acabe. Eu sei que vai acabar, mas não sei quando vai acabar. Mas eu também estou curtindo demais. Domingo passado foi minha 31ª mensagem sobre os profetas. Eu fico até preocupado, gente. Só tem profeta agora lá na igreja. Não tem outro tema, só mensagem sobre profeta. 31ª, irmãos. Geralmente no ano eu prego aos domingos por volta de 50, 60 mensagens, né? É assim? Não, aliás, geralmente eu tenho de domingo e algumas quartas. Quarta-feira eu quase não prego. Então, assim, geralmente uma média de 60 mensagens oficiais, né? E agora já estou 31 só de profetas sobre o tema. Mas eu estou curtindo tanto, irmãos, porque pensar sobre os profetas é lembrar da profecia. Então, está sendo um momento marcante para a nossa vida, né? Como comunidade. Mas é isso aí, meus irmãos. Então, vamos lá. Vamos para missões, porque missões está no coração de Deus. E agora eu vou apresentar para vocês aqui o material que a gente vai estar trabalhando, né? Eu tinha falado para vocês que nós estaremos trabalhando como que é o nome? Num livro que já não está mais em edição. Esse livro, ele, infelizmente, eu procurei ele na internet, não achei ele de jeito nenhum. É um material bom, mas ao mesmo tempo a gente não tem o que possa fazer, né? Eu vou até abrir aqui a capa. Deixa eu só mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu só organizar. Ele está de lado. Deixa eu só mudar aqui, fazer a rotação. O título do livro é Assim Está Escrito. Assim está escrito. O motivo missionário nas Escrituras. Então, esse material é um material muito bom. É um material que a gente vai estar utilizando. É um material que vai ser parte do nosso trabalho aqui, né? Como seminário. Vocês vão precisar, inclusive, lê-lo. Então, esse é o primeiro de todos que a gente vai destacar agora. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só virar, porque ele está de lado. Só um segundinho. Aqui, joia. Esse livro, eu pedi para o nosso querido irmão Tomé, que é o filho da nossa irmã Cleusa, nossa aluna, para que ele estivesse fazendo para nós, ó. Tá vendo? Deu para ver? Aquele é um livreto, né? Assim está escrito. É uma publicação da Casa Publicadora Batista, 1962. Eu procurei nas redes sociais, nas editoras, não achei. Ele é do Henry Cornell Goerder e ele é muito bom, irmãos. Ele é espetacular. A gente vai estar usando ele em primeiro lugar. Vocês vão ter que fazer um trabalho dele. Em segundo lugar, vocês vão estar usando esse outro material aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pastor. Não foi? Esse livro, Assim Está Escrito, a gente pede para o filho da irmã Cleusa, é isso? Isso, na realidade, assim, eu depois no intervalo eu explico melhor para vocês, tá bom? Tá bom, beleza. Mas, assim, a grosso modo, nós vamos utilizar ele. A gente vai utilizar ele, tá? Então, em primeiro lugar vai ser ele. Depois vão ser esses daqui. Vamos lá. Deixa eu agora aqui ir para cá. Depois nós vamos utilizar esse daqui, A Visão Missionária da Bíblia, que é do Timóteo Carricker, tá bom? Eu só estou abrindo aqui pelo Amazon, mas você pode comprar onde ele estiver melhor, em Kindle, PDF, etc e tal. Então, nós vamos ter, em Missões 1, nós vamos trabalhar em cima desses dois livros. Não estão vendo, né? Não compartilhou para vocês, né? Não, ainda não. Desculpa.
Aqui. Isso daqui. Viram? A visão missionária da Bíblia. Tá bom? Joia. Então, providenciem, por favor. E agora vamos lá. Então, em Missões 1, vocês vão estar trabalhando em cima dessa apostila, que é o livro... Lá no STBnet, como não tinha mais essa edição, não se encontrava, então você xerografava e comprava a apostila lá. Quem quiser comprar a apostila lá, pode comprar. Mas o irmão da nosso querido irmão Tomé, filho da irmã Cleusa, no intervalo eu explico para vocês, possivelmente ele vai estar providenciando para nós, para facilitar também no nosso desenvolvimento em classe. Então, em Missões 1, a gente vai trabalhar em cima desses dois livros. Em Missões 2, a gente vai trabalhar em cima desse outro livro aqui. Vamos lá agora, deixa eu compartilhar para vocês. Que é esse outro livro, que é o livro... é esse livro aqui, Fator Melquisedeque. O Testemunho de Deus nas Culturas. Esse livro é magnífico, Don Richardson. Tá bom? Então, não esqueçam, né? Então, é o Fator Melquisedeque e a visão missionária da Bíblia. Tá bom, meus irmãos? E como eu disse para vocês também, depois o Assim Está Escrito. Então, vamos estar trabalhando em cima desses 3 materiais. Tá joia? Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Agora eu vou deixar um outro livro, irmãos. Um outro livro que será uma sugestão muito boa para vocês, que é esse livro aqui. Vou dar uma sugestão só como um livro para vocês poderem aprender mais sobre esse tema, porque, irmãos, missões, temos, graças a Deus, temos muito material, e materiais excelentes. Então, quero mostrar aqui para vocês esse livro aqui. Até os Confins da Terra, uma história biográfica, que é da nossa querida irmã Ruth, né? Aqui, ó, Ruth Trucker. Missões até os Confins da Terra. Tá bom? Da Shed Publicações. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Esse vai ser o material. Tá joia? Inclusive, eu passei a minha apostila para o Tomé, para ele poder preparar o material para vocês. Possivelmente, irmãos, para facilitar, ele vai estar escaneando e vai estar enviando para nós. Ou, quem sabe, até mesmo imprimindo de uma forma onde fique maior as letras, e aí o irmão que quiser já peça direto para ele, tá? Como eu disse para vocês, ó. Então, já estou aqui com os livros. E como eu disse para vocês, esse daqui, ó, é um livro da Ruth Trucker. Esse livro é muito bom. Nós não estaremos estudando sobre ele. Por quê? Porque ele tem, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele é um livro que tem 600 páginas. Então, seria ótimo trabalhar nesse livro, mas é um livro que ele vai estar focado mesmo em vários temas, né? E então, assim, ele fica como um acréscimo para os irmãos e para que vocês possam estar aprendendo. Como eu falei há pouco, sobre esse tema de missões, temos muito, mas muito material. Graças a Deus, a obra missionária no Brasil foi muito bem sucedida pelos missionários luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, e eles deixaram um legado maravilhoso no nosso país, e graças a Deus as nossas igrejas foram muito bem sucedidas nisso. E também nós temos que agradecer a Deus por causa dos nossos irmãos históricos, porque graças a Deus hoje a igreja brasileira ela faz muita obra missionária no mundo, principalmente os batistas. Então, é muito bom poder saber que temos, além de ter tido uma literatura internacional, temos uma literatura também nacional. Então, sobre esse tema, eu diria que nós poderíamos aqui nadar em várias frentes. Eu tenho várias apostilas também dos dias de seminário que eu poderia estar usando aqui com vocês, mas assim, esse vai ser o material necessário para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse tema, tá bom?
como eu disse para vocês, é um módulo só. O ideal seriam ter 2 módulos. O ideal seria Missões 1 e Missões 2. Mas a grade do nosso curso de médio em teologia não nos permite ter isso, porque aí eu teria que, por exemplo, tirar uma outra matéria, como teologia sistemática, por exemplo. Então, assim, não é que não dá, mas como nós seguimos o modelo do STBnet no nosso seminário, nós somos uma extensão, praticamente a cópia do STBnet, só fiz pequenas alterações, então, na realidade, eu sigo esse currículo, tá bom? É óbvio que, como eu disse para vocês, se tratando de missões, não é muito difícil de aprendermos. O mais difícil de missões é a prática mesmo, é a vida do missionário. Então, a literatura ela é farta, não é muito complexo, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais algumas coisas, rapidamente. Lembrando da nossa grade, né? Todo início de aula eu sempre faço questão de compartilhar aqui com vocês a grade do nosso seminário. Então, deixa eu só mostrar mais uma vez aqui. Nós estamos exatamente nesse ponto. A nossa grade do curso médio e bacharel. Então, missões 1 e 2 está aqui. Eu poderia substituir missões pela história dos avivamentos, mas a história dos avivamentos também é importante, entendeu, irmãos? Então, assim, eu acredito que quando formos estudar em história dos avivamentos, naturalmente a gente acaba pincelando um pouco mais sobre missões, tá bom? Então, nós estamos exatamente aqui. Essa é a grade do curso médio e a grade do curso bacharel. Quem quiser fazer o curso bacharel são 10 semestres, o curso médio são 6 semestres, totalizando 3 anos para o médio e mais 2 anos para o bacharel. Curso básico também está aqui, um curso com 6 bimestres, então, que equivale a praticamente 1 ano. Então, segue aqui a nossa grade só para informação dos irmãos. E agora, deixa eu passar para vocês a ementa da aula de hoje. Vamos lá. A ementa da aula de hoje. Abriu para vocês ou não? Para mim ainda não. Não? Opa, então deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi, eu acho que eu coloquei na página errada. Deixa eu ver aqui. Aqui, distribuição, ementa. Achei, é essa daqui. Ementa. Irmãos, olha só, vamos lá. Nossa ementa. O programa dessa matéria, missões 1 e 2, né? Nosso logo, nossos endereços. O objetivo é capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à missiologia cristã. Ou seja, a esse tema. Nosso foco é se concentrar nesse tema, a importância de ser um missionário cristão. Ensinar a teologia de missões em toda a Bíblia. Olha só, teologia de missões em toda a Bíblia. Então, a gente está tendo um foco de ser um missionário cristão, de linha ortodoxa, trabalhando em cima da teologia de missões, como também compreender o seu papel na igreja local. Por quê? Muitas vezes você não vai ser missionário, mas Deus levanta na nossa igreja local alguns missionários. E aí, qual é o nosso papel? Porque muitas vezes a gente age assim, eu só sou um professor de escola bíblica, eu sou um pastor, eu sou um músico, eu não tenho nada a ver com missões, não. A igreja tem tudo a ver com missões. Na realidade, eu diria, nós só estamos aqui por causa de missões.
Missões dizia e afirmava em todas as aulas a nossa querida e saudosa irmã Hélia, que já descansa no Senhor, ela dizia: missões está no coração de Deus. Sempre esteve e sempre estará. Então, o objetivo é também compreender o papel na igreja local e na igreja contemporânea sobre essa importância e discorrer os vários tipos de missões nacionais e internacionais, missões integrais e missões transculturais. Perceba, ó, aqui a gente vai gastar um pouco de tempo mostrando algumas diferenças. Então, qual que vai ser o conteúdo? Hoje nós estamos na aula introdutória, a gente vai trabalhar um pouco sobre teologia de missões e conceitos missiológicos. Vamos falar sobre batalha espiritual e missões. Por que há uma necessidade de falar sobre batalha espiritual, irmão? Missões é o que o Gil falou que o pastor dizia, né? Vá para o inferno, né? De fato é engraçado, né, Gil? Vá para o inferno buscar as almas, lá saquear o inferno, ou seja, vá onde o inferno está aberto e feche as portas do inferno, saqueie aquelas almas, porque o reino de Deus está próximo. Mas a gente só faz isso com efetividade e com clareza quando a gente realmente tem noção da verdadeira batalha espiritual e missões. Eu vou estar compartilhando com vocês, irmãos, uma aula que eu tive quando eu iniciei o meu mestrado lá no STBnet, que eu não concluí, diga-se de passagem, né? Eu gosto de deixar isso claro, porque muitas vezes é importante, quando a gente conclui, ótimo, quando não conclui também, né? Falar a verdade, né? Mas eu tive algumas matérias maravilhosas, e uma matéria que eu tive foi com o pastor Batista, lá de Brasília, e, meu Deus, eu vou passar o material dele para vocês aqui, foi extraordinário. Vamos falar sobre batalhas espirituais e missões. Por quê? Muita gente vai falar sobre batalha espiritual, entra naquelas crendices de ungir viela, de ungir cruzada, de ungir casa, outros vão para a unção do leão, umas besteiradas sem tamanho, e acaba que a batalha espiritual perde o sentido. Mas a gente entende que, biblicamente, nós estamos numa batalha espiritual. Então, esse tema é um tema totalmente bíblico. E a gente vai falar a importância de ter essa clareza como cristão, como obreiro e como igreja local. E como igreja de Jesus na Terra, né? Então, conteúdo ainda, vamos falar de teologia de missões no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E por isso vamos usar aquelas duas apostilas, né? O Assim Está Escrito e o Visão Missionária da Bíblia. Nesses livros a gente vai trabalhar muito. E juntamente com a própria Bíblia. E também vou trabalhar sobre teologia de missões no Apocalipse. Ou seja, nós vamos pegar aqui, em tese, vamos trabalhar sobre o tema missões, vamos extrair, dissecar o que é teologia de missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até no Apocalipse. Por que eu dou essa ênfase do Apocalipse, irmãos? É simples. Porque eu acredito que a gente está bem próximo. Se não formos a geração dos últimos dias, a gente está entre os últimos. Então, é importante a gente estar preparado para isso, tá bom? Então, esse conteúdo praticamente resume-se em Missões 1. E aí depois a gente vai para o livro Fator Melquisedeque, né? A primeira parte do livro é um mundo preparado para o Evangelho, o Fator Melquisedeque, e a segunda parte do livro é o Evangelho preparado para o mundo, Fator Abraão. E aí a gente fecha o livro. É claro que aqui eu pus como, né, 2 pontos, mas é óbvio que a gente vai gastar mais do que uma aula ou 2, é óbvio. E depois a gente vai falar um pouco sobre missão integral. É claro, aqui eu coloco missão integral, irmãos. Nesses últimos 15 anos, essa terminologia mudou muito. Depois eu vou explicar para vocês. Infelizmente, aqueles irmãos que antigamente trabalhavam da missão integral, fizeram da missão integral agora uma coisa mais ideológica, misturaram tudo, virou até uma celeuma, mas eu quero estar trabalhando na premissa que é o evangelho todo ao homem todo. E a gente vai debater, né, sobre esse assunto. Outra coisa que a gente vai trabalhar também é missão e a igreja local e missões na história, que seria praticamente uma síntese do livro
da nossa querida irmã Ruth Trucker. Então, nessa última parte, eu dedico uma aula para esse assunto, que seria mostrando, né, a importância de missões na história, tá bom? Então, a grosso modo é isso, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Joia? Tranquilo. E agora, só para vocês terem uma ideia, também para a gente estar concluindo aqui essa parte, a gente vai para aquilo que são as nossas avaliações. Leitura do livro-texto, 4 pontos, né? O fator Melquisedeque. E aí, o que acontece? Vocês terão que ler aqui e fazer 2 trabalhos, que é o Assim Está Escrito e a visão missionária da Bíblia. Vocês farão um resumo. Vocês vão ler e vão fazer um resumo desses 2 materiais. Então, que vai valer também, cada um desses, 1,5 ponto, ou seja, a somatória dão 3 pontos, tá bom? E a prova que equivale a 3 pontos, beleza? Como é costume nosso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tudo bem. Alguma dúvida? Não? Então, por isso que eu falei para vocês começarem no Assim Está Escrito e aqui no livro do nosso querido irmão Timóteo Carricker, tá bom? Comece por esses 2 materiais. Leiam o mais rápido possível, já façam um resumo, tá bom? Depois do intervalo eu explico melhor para vocês. E agora, só para ir para o último material aqui, para a gente poder, logo na sequência, mergulhar aqui no assunto. Deixa eu pôr aqui para vocês agora, vou apresentar a distribuição dessa matéria. Como que nós vamos proceder com essa matéria, né? Ó, hoje começamos, então nós teremos ao todo 10 encontros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a prova ficará, no caso, para o dia 15, tá bom? Então são 10 encontros. Eu vou tentar seguir esse roteiro. É claro que muitas vezes nosso roteiro é um pouco flexível, de acordo com a classe. Então percebam que, ó, hoje, até o dia 30, nós estaremos trabalhando sobre missões 1, propriamente dito. Né? Pode ver. Teologia de missões e conceitos missiológicos, batalha espiritual, tal. E aí, depois do dia 30/11, a gente começa missões 2. E aí a gente vai para o restante do material. Tá bom, meus irmãos? Já mandei isso no grupo de aula para vocês. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Ok, pastor. Joia. Joia. Então, maravilha. Então, agora, irmãos, vamos começar o nosso material, né? Eu sei que vocês estão na primeira aula. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa questão de definições e conceitos, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui um texto que eu escrevi e a gente vai estar seguindo um pouco esse material, tá bom? Só. Qualquer dúvida, irmãos, só nos chamar, tá bom? Vamos lá. Como literatura, irmãos, vai dar um pouco mais de 200 páginas, tá? Mas vocês vão ver uma coisa muito boa. Cada módulo nosso, nós temos que ler pelo menos 200 páginas. No caso, nessa matéria, vocês lerão bem mais do que isso. Vocês lerão por volta... O livro do Fator Melquisedeque tem 230 páginas. O livro do Timóteo Carricker, Visão Missionária da Bíblia, tem 130, ou seja, já dá 350. E o Assim Está Escrito deve ter também umas 50 páginas, 40 páginas. Mas vocês verão que a leitura não é pesada, não é exaustiva, não é complexa, é uma leitura gostosa, enriquecedora, produtiva.
E principalmente o livro Fator Melquisedeque, ele tem um começo um pouco diferente, nos assusta um pouco, porque ele começa a entrar em alguns assuntos históricos da arqueologia antiga. Parece que ele vai se enveredar por um caminho meio difícil, mas de repente a gente entende qual é a proposta dele e falamos assim: louvado seja Deus pela vida de Dom Richardson, porque foi especial esse material, porque ele dá uma clareza. E por que eu gosto de trabalhar sobre esses materiais, irmãos? Porque é um material que vai colocar semente de missões no nosso coração. Então, antes de eu compartilhar agora aqui o livro-texto, irmãos, deixa eu só falar aqui para vocês, né? Qual é a importância de nós entendermos sobre esse tema que é missões? A querida professora Elia Tonini dizia que missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Deus, Pai, sempre sonhou missões, sonha missões e sonhará missões enquanto estiver uma alma sem dar uma resposta a Jesus, ou antes da consumação dos séculos. Enquanto existir uma alma que precise de Cristo, Deus sempre estará sonhando, pulsando o coração dele sobre esse tema. E por que é muito importante a gente trabalhar sobre ele e estudar sobre ele, mesmo que eu não seja um missionário, e mesmo que eu não tivesse, talvez, facilidade de ser um evangelista, me considero um evangelista razoável. Prego assim, uma certa regularidade, já ganhei algumas vidas. Quando eu digo algumas, assim, algumas dezenas. Nunca fiz conta, confesso. São coisas que eu não faço conta. Eu não gosto disso. Assim, Pastor Rai, quantas almas você ganhou? Olha, irmãos, ganhei bastante vidas, mas proclamei para muitas outras. Ganhei pessoas no trem, ganhei pessoas no ônibus, ganhei pessoas viajando, ganhei pessoas... Olha, pensem nas situações mais variadas. Ganhei amigos de trabalho, ganhei parentes, tive o prazer de batizar minha mãe, de ganhar minha irmã para Cristo, ganhar meu irmão para Cristo. Minha irmã, infelizmente, se afastou, mas eu oro pelo regresso dela. Pude, assim, ganhar parentes por parte da minha esposa, por exemplo, né? Eu namorava com a minha esposa e eu fiquei sabendo que a vozinha dela estava muito enferma. E ali a família falou: Rai, vamos orar, Rai. Porque eu comecei namorando com a minha esposa e já estava no seminário, então já era um seminarista, já era uma pessoa que estava se preparando para o reino. Antes daquela fase que eu falei para vocês. Irmãos, eu me converti depois que eu entendi que o reino de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Eu virei um evangelista, um proclamador. Onde estava, eu pregava o evangelho. E eu fui, então, orar junto com os meus parentes, né? Minha sogra, tia dela, a Nídia, lá pela vozinha. E ali preguei para aquela vozinha na cama, e todo mundo ficava assim olhando. Eu pregava com tanta autoridade para ela, falava do amor de Deus, orei por ela. E ali, docemente, falei: a senhora quer entregar a vida da senhora a Jesus? Ela: eu quero, meu filho, eu quero. E aí os parentes da minha esposa, todo mundo regalava o olhão. E eu não estava entendendo nada. E ali orei e ganhei aquela senhora para Jesus. Bom, quando saímos de lá, eu falei: por que esses caras estão tão espantados? Aí eles não me falaram, né, depois. Não, aí a gente esqueceu de te falar. Ela era mãe de santo, né? Ela era mãe de santo, e quem chegasse perto, fosse ler Bíblia, pregasse Jesus, e a gente não sabe o que aconteceu, mas você foi usado por Deus. Então foi a primeira mãe de santo que eu ganhei. Eu ganhei 2 mães de santo para Jesus. Ela foi a minha primeira mãe de santo, e ganhei a mãe de santo de um amigo do trabalho. Eu ganhei para Jesus o amigo do trabalho, preguei muito para ele, e depois um dia ele me chamou para orar pela mãe dele, que também era mãe de santo. E aí ganhei também essa segunda senhora, ou seja, eu ganhei 2 mães de santo para Jesus. Então eu louvo a Deus, porque já tive experiências assim das mais lindas e das mais difíceis. Então é uma coisa que eu amo. Como eu disse para vocês nas aulas passadas, dos módulos passados, eu fui para o seminário achando que eu seria um missionário, achando que eu ia ser um pregador.
Então, fui me preparar para ser um missionário. E quando eu comecei namorando com a Nídia, ela era, né, imagina, a única filha mulher, de 3 homens, 3 filhos homens. A outra menina tinha partido aos 5 aninhos de idade, então só sobrou ela. O pai dela é um portuguesão e a mãe uma portuguesa que cuida da filha que nem um bibelô. E aí aquela branquinha, toda clarinha, eu falava para ela, amor, eu acho que eu vou lá para as tribos indígenas, hein? E ela falava, eu vou com você. Eu falava, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Essa branquinha aqui vai, na primeira picada de mutuca, a bichinha vai me deixar no campo e eu vou ficar sozinho. Bom, resumindo, ela veio aqui para Poá comigo e ela fala, não, eu saí lá da Zona Norte, eu vim para cá, para o Alto Tietê, eu vim fazer missões, porque aqui onde nós moramos hoje é num bairro muito simples, a rua era de barro. Ela falou, eu vim fazer missões aqui, em Poá, em Ferraz, né? Mas Deus me separou para o pastorado. Mas o meu coração sempre pulsou. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Ser um missionário ou ter a visão missionária, ela é muito importante. E é importante a gente sonhar com isso e também dar espaço. Porque eu não sei que tipo de obra faremos amanhã. Se nós seremos, eu ainda não morri, estou vivo, que nem eu brinco lá na igreja, que eu quero trabalhar para o reino até os meus 90. Depois dos 90 eu encosto a chuteira. Mas agora que eu estou com 52, estou pleno vapor no ministério pastoral e no seminário. E é natural que a gente no ministério pastoral vai perdendo mais intensidade e no ministério teológico a gente vai ganhando mais intensidade. Por causa da energia, normal. Mas eu estou à disposição do mestre. E se o mestre mandar eu ir para qualquer lugar, eu vou. Então, ou seja, eu sei que a minha vida é pastoral, mas o coração missionário está aberto. E outra coisa, e se Deus levantar 5 famílias da minha igreja local para enviar para os campos distantes, eu quero ter esse coração. Agora, uma coisa que eu procuro fazer, irmãos, é não ser vaidoso sobre esse tema. Porque muitas vezes a gente quer enviar missionário, mas o nosso chamado é local. E aí a igreja sofre, porque o pastor quer fazer algo, mas a igreja... Eu acredito que cada igreja local, ela faz um papel missionário na sua região. A gente vai trabalhar mais sobre isso depois. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença de missões e de evangelização. Há uma diferença. Então, a igreja local ela é uma igreja que evangeliza. Numa perspectiva maior, ela faz missões no seu bairro. Mas a gente, por uma questão de convenção e de definição, nós não falamos que ela faz missões, porque a gente aprende que missões é algo mais maior. Então, o pastor ele tem que estar aberto. Ele tem que estar aberto. E o pastor Enéas falava isso, e é verdade, irmãos. Pastoreando a mesma igreja já há 27 anos, estou cuidando dessa igreja tem 27 anos. Desde o ano de 95 comecei a ser o dirigente, em 97 assumi como pastor mesmo, 95 como dirigente, em 97 fui ordenado ao ministério. E de lá para cá continuo cuidando da mesma igreja local. Então é interessante que cada geração precisa ser evangelizada, são filhos novos que nascem, pessoas que nascem dentro da igreja, mas que não são convertidas. E a mensagem do evangelho também é necessária. Tem aqueles que se afastam, tem aqueles que se desviam, tem outras pessoas que a gente precisa alcançar. Ou seja, o tema é urgente, o tema é importante e a gente não pode perder de vista. Esses dias eu conversava com o pastor Johnny, com o irmão Gil, eu não vejo a hora da nossa igreja voltar com os pequenos grupos. Ainda mais nesse novo formato digital. Não digo que a gente vai ter pequenos grupos digitais, não é isso, mas eu acho que tudo é útil agora. Hoje, por exemplo, tem irmãos da nossa igreja morando lá em Ribeirão Pires. Minha mãezinha, que eu tenho pastoreado, mora lá em Barra do Una. Tem um irmão que era um dos líderes da nossa igreja que se mudou para Santa Catarina. Ou seja, hoje os irmãos estão espalhados. E graças a Deus pela tecnologia que a gente está podendo cuidar. Domingo, inclusive, eu fiz uma pergunta, né? De onde você é? De qual cidade? Tinha amigos meus da Bolsa cultuando conosco.
tinha uma irmã que é parente de uma irmã lá de São José dos Campos. Ou seja, a gente fica feliz. O evangelho está chegando em muitos lugares e a gente tem que aproveitar esse momento. Então, é importante que o pastor local e que os crentes da igreja, os obreiros da igreja, os ministros da igreja tenham essa visão, a visão da evangelização e a visão das missões. Mas que tudo isso a gente possa buscar com muita oração para a gente não se perder também, para a gente não fazer missões para nós e deixar de fazer para Deus. Tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui um material da primeira aula, para a gente poder estar debatendo alguns assuntos, tá, meus irmãos? Como já deu 55 minutos, eu vou dar uma pausa agora, tá bom? Então, eu vou dar a pausa agora, a gente vai para o intervalo e eu volto para o material da primeira aula, próximo bloco. Tá bom, meus irmãos? Combinado? Joia? Então, vou dar a pausa aqui na gravação. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma coisa? Não? Então, vou dar a pausa aqui e vou falar algumas coisas com vocês. Só um segundinho.